pedir. Não, eu falo alto, rapaz. Já falei júri desde 1995, assim, quase que seguindo os passos do nosso defensor público honorário, né? Que desde 1965 já inaugurava o Tribunal do Júri, antes mesmo de formado em 1968, da Universidade do Rio de Janeiro, né? Excelentíssimo P.S. Silva. Eu vou aqui falar em nome próprio, mas primeiro eu vou saudar essa banca aqui presente. Banca, eu acostumada com júri e com banca. Para dizer, anotei algumas coisas do que eu vi, e a minha preocupação como defensora pública, que no dia 5 de outubro, dia da Constituição de 88, onde foi nela que o nosso defensor público honorário fez lá a introdução da nossa emenda aqui da Defensoria Pública, e, por uma bênção, eu entrei e tomei posse no dia 5 de outubro. Só que foi de 1995. Portanto, agora eu vou fazer 20 anos de instituição. Talvez muitos aqui ainda não estivessem na Defensoria. Acredito que alguns conterrâneos aqui, que vamos comemorar daqui a pouquinho meio centenário, no qual eu já me incluo, no próximo ano. Temos aqui uma história da instituição. Uma história, não de passagem, mas uma história vivida diariamente. História essa que eu inaugurei a Defensoria Pública antes mesmo de ser defensora, porque fui estagiária lá em São João de Meriti, onde tinha a Verônica aqui, ela agora deve ter saído, que é uma região da Baixada Fluminense. Defensoria Pública, que se todo mundo conhece, e se todo mundo já teve experiência, sabe que nós éramos da época da máquina de escrever, onde, muitas das vezes, não foram poucas, e até hoje ainda acontece, agora bem menos, nós tirávamos do nosso bolso para custear material de insumo, para custear muita coisa que faltava, e ainda hoje, o doutor André está aqui, o nosso atual defensor público geral, sabe que convivemos na precariedade do órgão. O meu órgão é precário. O esgoto invade a minha sala. A realidade do defensor público é totalmente diferente da realidade da magistratura, assim como é totalmente diferente da realidade do Ministério Público. Ministério Público, instituição que, a bem da verdade, é a antecedente da Defensoria Pública, cujo braço se extraiu e foi criada a Defensoria Pública, da mesma forma que em São Paulo era um braço da Procuradoria do Estado. A Defensoria Pública sempre nadou contra a corrente e continua nadando, e assim como o próprio nosso defensor público honorário falou, continuará nadando contra a corrente. Porque defender pobre não dá status para ninguém. Defender pobre, defender o desfavorecido ou ir contrário aos interesses de muitas das instituições, seja o Estado, seja o município, seja o poder público como um todo, importa em fazer valer o direito daquele que não vai ser um amigo da corte. Ao contrário, você contrária. E aí, eu fico muito preocupada quando eu observo que o grande material no qual eu trabalho, que é a massa, essa massa que eu trabalho, ela causa brilho aos olhos, talvez de algumas pessoas não muito bem intencionadas. Eu trabalho numa região complicada, que é de Jacarepaguá, e nunca tive problema de atender político nenhum, porque minha própria lei complementar fala, você pode atender deputados, vereadores, sem problema de comprometimento com partidos políticos. Eu posso atender ONGs, eu posso sociedades civis, e nem por isso eu vou estar comprometida ou vou ter uma bandeira na minha instituição dizendo que eu faço parte deste ou daquele outro partido, quando eu tiver que me sentar, como eu já me sentei, nas cadeiras e nas galerias da Alerj, para defender uma remuneração lá, desde 2005, que era muito ruim e foi uma época de evasão da Defensoria Pública. Época que, eu não sei se todos sabem, ninguém ia para o interior. Nós não ganhávamos diárias, nem auxílio-transporte para trabalhar no interior. Era o dinheiro do nosso bolso. Pagávamos hotel, pagávamos combustível. Hoje que é diferente isso, para a benesse de muitos dos novos defensores que aqui ingressaram. Essa diferença de defensor
promotor, que muitas das vezes chamava do primo pobre, eu já convivi e convivo ainda com essas ideias e com este preconceito, e muitas das vezes jocosa no meu trabalho, onde nós, defensores, fazemos valer a nossa capacidade intelectiva para que sejamos respeitados no nosso trabalho. O que me causa espanto e o que me causa receio são determinadas vertentes que nós vamos tomar a partir de agora, seja ela pelo Conselho Nacional da Defensoria Pública, dos Defensores Públicos, ou pela ouvidoria externa, trazendo essa sob a ficção ou sob a ideia de controle externo. O meu trabalho é um trabalho de advocacia pública. O meu assistido, assim como o meu cliente, porque antes de ser defensor eu fui advogada por 8 anos, é ele que, em primeiro lugar, vai controlar o meu trabalho. É ele que vai dizer se a minha atividade está sendo produtiva ou não. É ele que vem aqui, seja na ouvidoria ou na corregedoria, transmitir uma satisfação justificada ou injustificada. Porque eu falo e repito isso sempre, ninguém gosta de entrar na justiça para perder, porque todos têm a sua razão. Todos. O problema que eu vejo em se tratando de conselho, e pelo que tudo que eu já ouvi aqui, é que o poder de controle do juiz vem de grandes escândalos, diuturnamente, na rede pública, na rede da imprensa escrita e falada, de venda de sentenças, de juízos compromissados com outros, com partes, onde esse controle aqui escapa da ouvidoria, da corregedoria, desses tribunais nacionais. Eu vejo promotor de justiça, onde ele é o dominus litis, ou fiscal da lei, também em grandes escândalos, sendo necessário, sim, ter um controle externo para impedir a desídia, para impedir a venda de sentença, para impedir o uso do carro do Eike Batista e por aí vai. Não vi defensor público em igual situação. Se vi, por favor, vocês me falam, porque eu desconheço. Nosso público é pobre. O nosso público, a única coisa que ele vai nos fornecer são bolinhos, alguns bichinhos, flores, vasinhos de planta, bombons. Dificilmente haverá algum comprometimento maior, a não ser, claro, enveredamos por uma área onde alguns acordos, seja ele extrajudiciais, venha macular um comportamento imparcial, um comportamento vocacional, ideológico que a Defensoria Pública sempre teve. Até então, até agora, 2015, eu posso assegurar que, pelo que eu presencio e acompanho, em hipótese alguma vi igual comportamento, seja defensor singular, seja os órgãos temáticos da Defensoria. O que me preocupa do Conselho é, em primeiro lugar, respeitando aqui tudo o que foi dito, experiência dos defensores. Experiência para saber das nuances, mazelas, dificuldades do defensor no seu dia a dia. Dificuldades essas no nosso trabalho. Dificuldade, não digo só material, não. Eu falo dificuldade intelectual, dificuldade de auxiliares, dificuldade até mesmo, porque o assistido que te procura, ele não é aquele que está ali só recebendo a sentença. Ele vai falar com você e você tem que extrair dele o máximo do que ele pode te dar para você tentar buscar uma tutela jurisdicional adequada ao que ele queria. E que, muitas das vezes, você não consegue, não porque você não é capaz, não porque você não se empenhou e não dispõe dos recursos intelectuais, mas por um entendimento jurídico diferente daquele que ele gostaria. E, por conta disso, o que resulta? Resulta numa decisão contrária, decisão essa que vai ser levada, muitas das vezes, à ouvidoria.
ou na Corregedoria, e, quiçá, no Conselho. Essa situação da Defensoria Pública, que difere frontalmente das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público e pela magistratura, eu não tenho como dar tratamento paritário, eu não tenho como exigir ou acolher um controle externo de forma que vem sendo defendido e que eu ouvi aqui, onde praticamente a última fala foi dita: o ministro do STF não ficou satisfeito em ter o seu voto vencido pelo juiz do trabalho. A Corregedoria afeta o STJ, no CNJ, porque não aceita um advogado exercendo a figura de corregedor. Então, nós não estamos ali num controle externo. Ali dentro do CNJ continua o jogo das vaidades e o exercício do poder. E se eu, defensora pública, não consigo sequer, aqui, no Rio de Janeiro, fazer valer ou tentar traduzir isso nessa paridade, como é que eu vou levar isso? Onde eu tenho já, pelo pouco que eu fui lendo, conforme os palestrantes iam falando, já há um primeiro embate com a DPU, porque já disse que tem que ser o chefe, tem que ser o presidente. Se eu vou ter ali, como defendido pelo doutor Técio, uma cadeira para o magistrado, que nós sabemos como é a nossa relação de pseudo-hierarquia, que muitas das vezes eu tenho que bater com a minha caneta e falar: não sou sua subordinada. Se muitas das vezes o Ministério Público também terá assento, e eu também tenho que mostrar para ele, como já mostrei quando era lá do júri, não sou sua colega, estamos aqui em polos opostos. Como é que eu, defensora pública do Rio de Janeiro, da vara da violência doméstica pela vítima e da vara de família, vou conseguir entender desta imparcialidade, deste controle externo, da minha atividade, no meu órgão, que, para começo do meu exercício, que é um exercício de uma advocacia pública, onde alguém vai sair descontente, será exercido com esta isenção. Será exercido desta forma tão cristalina e lídima. Não estou entrando nem na seara da demissão, aposentadoria, por conta de vitaliciedade. Eu não posso, sequer, tentar algum tipo de paridade interpretativa, utópica, ideológica, seja qual for, com essas duas carreiras que não exercem a atividade que eu exerço. A minha atividade é diferente. E aí, dentro da minha experiência de trabalho, eu busquei aqui verificar algumas experiências das demais atividades, pelos lugares que eu já passei, pelas nuances do exercício de defensoria e pelas correntes que defendem o Conselho. Verifiquei, doutor, vou repetir seu nome, Arilson Malaquias. Vossa Excelência entrou na Defensoria Pública do Piauí, no ano de 2008? Exatamente. Antes, Vossa Excelência também trabalhou como advogado. Eu fiz umas anotações excelentes. Teve, dentro da sua carreira como advogado e tudo, teve técnico legislativo e outras atividades, e foi diretor jurídico do nosso atual defensor público geral, quando era presidente. Isso em 2011. Não é verdade? E lá permaneceu nesta atividade, junto, é uma atividade, digamos, técnica, lá na ANADEP, não é isso?
junto com o doutor André de Castro. Fica lá, não. Nessa atividade... Sem prejuízo do exercício da execução. Também. Sem prejuízo da execução. Sem prejuízo da execução. 2008 para cá, nós temos 7 anos, não é isso? 7 anos de exercício da Defensoria Pública no Piauí, que foi criado agora. Tenho certeza absoluta das dificuldades da Defensoria Pública do Piauí. Uma região pobre, grande, um estado muito grande, onde nós tivemos, agora eu falo da minha experiência pessoal, que tivemos uma visita da senadora Ana Rita, em razão de uma CPI na aplicação da lei da violência doméstica, onde eu tive o prazer de fazê-la sentar à sala de audiência para presenciar como são as audiências e, principalmente, a atitude das assistidas, para dizer o seguinte: muitas das vezes, o distanciamento dos órgãos de execução ou da atividade do defensor público regionalizado não nos faz ver que o Brasil não é Rio de Janeiro, que o Brasil não são as grandes cidades. Por conta disso, é que essa particularidade de cada estado vai exigir um tratamento diferenciado. E não adianta falar que nós não temos uma defensoria pública satisfeita para fazer valer a lei da violência doméstica, quando, ao contrário do censo, a melhor organizada é o Rio de Janeiro. Quando nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, o nosso defensor, para dizer da dificuldade que é do exercício de defensores públicos na defesa das vítimas no Espírito Santo. Nós não temos. Esse é um problema institucional. São muitos os problemas. Só que esses problemas institucionais repercutirão em possíveis reclamações, seja na ouvidoria, seja no Conselho Nacional dos Defensores Públicos. O que eu estou tentando chamar a atenção é que, primeiro, a nossa atividade não é paritária à magistratura e nem ao Ministério Público. O controle externo deles já estava passado da hora, em razão do poder que eles exercem, que lhes foram conferidos. Poderes esses que geraram esses escândalos, que nós sabemos, e que, se não tivesse esse controle, cada vez mais, se eu não fizer, eu tenho um processo na conclusão há mais de 1 ano em Búzios, se eu não fizer essa denúncia no CNJ, não vai sair. Agora, eu não sei se tiver um processo com um defensor público daqui, se não fizer aqui na ouvidoria, se amanhã um colega não está fazendo. A nossa atividade não é igual. Queremos o conselho? Ok. Podemos ter, não vejo problema nenhum. Queremos o conselho para ter força, para que levamos aí a uma unidade para remuneração, para um respeito nacional, para que possamos entrar lá em Brasília, no Congresso Nacional, reivindicar as nossas leis complementares. Ok. Mas a gente tem outros órgãos que até agora, então, eu gostaria muito de saber para que vieram. Eu tenho o CONDEG, eu tenho a ANADEP. E aí? Mas tudo bem. É essa a finalidade do Conselho? Ok. Agora, se é mais um órgão para punir, se é mais um órgão para fazer fiscalização, quando a nossa estrutura é falha, quando a nossa estrutura é carente de assessoria, de material, de uma estrutura, é meio difícil para o defensor. E falo, mas falo com uma coragem heróica, Hércula, como fala, porque estou aqui sozinha. Você vai falar, assim que eu ceder meu microfone, você vai falar. É porque eu nunca falo. Quem me conhece sabe que eu estava omissa durante anos.
Mas eu vou passar. Então, vou passar o telefone, vou passar o microfone. É que, infelizmente, eu vou deixar até consignado, até porque eu sei que está sendo gravado, eu lamento muito a ausência de muitos colegas. Lamento muito. Porque eu acho que esse era o momento dos colegas estarem presentes para expor o seu ponto de vista. Mas, olha só, quem está na chuva é para se molhar. E, graças a Deus, eu não tenho problema disso. Falo porque sei do que estou falando, me exponho como sempre me expus, e não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas, volto a dizer, Defensoria Pública nunca foi partidária. Defensoria Pública, para atender a grande sociedade civil, não precisa trazer para dentro dela nenhum organismo para fazer frente a defender os interesses, como sempre defendeu conforme a lei complementar, número 6 ou número 80, não precisa trazer para dentro da sua administração nenhuma sociedade civil. Não precisa. Assim como nenhuma outra instituição traz. Mas, a não ser partidário, eu acho que isso sempre foi lema da Defensoria Pública e espero que continue. Não faço parte de partido político nenhum e nem facção nenhuma. E espero que a Defensoria assim continue. Era isso que eu tinha para dizer.